Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. Taubaté é aprovada na Alesp como município de interesse turístico. Este é apenas um dos destaques de hoje. Ainda tem a agenda cultural com as dicas para você e a sua família aproveitarem neste final de semana. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Além disso, tem o nosso quadro Hora do Papo nesta sexta-feira. A gente vai falar sobre violência digital e também sobre cyberbullying. A gente recebe aqui nos estúdios do Mix os representantes do projeto Guardião Azul. Hoje é sexta-feira, 29 de agosto de 2025. O Mix da TV está começando agora. Sextou com tudo aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Mais uma vez, agradecendo o carinho da sua audiência, a sua participação. Você que acompanha a gente pelas redes sociais, YouTube e Facebook, canal aberto 4.2, canal fechado pela Claro TV número 4. Muito obrigado pela sua audiência. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Mix da TV aqui na TV Câmara. O cyberbullying, prática de agressões em ambientes virtuais, como redes sociais e aplicativos de mensagem, é um fenômeno contemporâneo cada vez mais frequente. Infelizmente, ele é marcado pela divulgação de imagens, vídeos ou mensagens ofensivas sobre um indivíduo ou até mesmo um grupo. Este é o assunto de hoje do nosso quadro Hora do Papo. O cyberbullying afeta principalmente jovens do sexo feminino, filhos de mães sem escolaridade e estudantes de escola pública. Para falar mais sobre este assunto, a gente recebe aqui nos estúdios do Mix a GCM, coordenadora do projeto Guardião Azul, a Juliana Procópio, e também o Guarda Civil Municipal, integrante também do projeto, o Kleber Nascimento Victal. Juliana, seja bem-vinda à TV Câmara Taubaté. Obrigado pela disponibilidade. Obrigado pelo convite. Victal, seja bem-vindo à TV Câmara Taubaté. Obrigado, agradeço pelo convite. Muito importante a gente ver uma instituição municipal atrelada a um projeto, né, visando conscientizar toda a população, mas com foco em crianças e adolescentes. Juliana, conta pra gente como é que nasce a iniciativa do projeto Guardião Azul. Ele nasceu, o Guardião Azul ele já tinha uma roupagem antigamente, né? Ele fazia um outro trabalho social dentro da escola e depois perdeu-se um pouco a identidade, deu uma parada e depois com a ideia, com a idealização do nosso secretário de Segurança Pública, Capitão Souza, ele achou interessante retomar esse programa, então a gente fez uma roupagem nova e o nosso objetivo hoje nas escolas, utilizando a nossa instituição pública, que é a Guarda Civil Municipal, para atuar principalmente na parte de bullying e de drogas com os alunos do 7º ano da rede fundamental, para conversar e informar a eles sobre a prática e as consequências emocionais sobre o bullying e principalmente as drogas. Esse projeto tem uma retomada recente, né, neste ano de 2025. Victal, como é que você percebe esse primeiro contato com essas crianças, atrelando esses temas importantes, prevenção ao uso de drogas, o contato com essa questão da violência digital, cyberbullying? Como é que você percebe essa interação com esses jovens? Eu vejo essa interação com esses jovens, eu vejo primeiramente muita carência deles, né, a carência deles de algo melhor para a vida deles, né? Mas só que às vezes isso é desvirtuado, né, para outras coisas, encaminhado para outras coisas, o pensamento dele é induzido para outros tipos de atividades, práticas, que não convém a eles pela idade deles, né? E eu creio assim que eles estão recebendo muito bem, né, a nosso trabalho, nossa prática de ensino ali dentro de cada sala, de cada contexto feito, né, de dinâmicas que é feito e realizado. E eu vejo que está sendo muito acolhido, né, muito acolhido. Logicamente, tem aqueles que se dispersam, né, não todos acolhem, mas a maioria a gente vê que vem, pergunta, conversa às vezes, né, agradece. Então, eu creio que está sendo muito acolhido por parte deles. Juliana, quando a gente fala de bullying, apesar de ser um tema já recorrente na sociedade, nem todo mundo conhece, nem todo mundo sabe o que é na prática. Você poderia exemplificar para a gente e também trazer para o lado do cyberbullying, como é que vocês abordam essa questão com a criançada? Primeiramente, nós trabalhamos com eles relacionado ao bullying, porque a consequência do bullying ele afeta emocionalmente a criança, principalmente a faixa etária. Então, quando a gente entra na palestra sobre drogas, a gente ensina eles como é
a formação cerebral deles e qual que é a faixa de idade, da maturidade cerebral que um adolescente tem. Então a gente explica para eles como é a utilização da droga nessa idade e como insere o bullying também nisso, porque o bullying é um trauma emocional para uma criança que quando adulto ele vai carregar ao longo dos seus anos. Então a gente explica para eles não somente a parte didática, mas a gente coloca em prática muitas coisas que acontecem no dia a dia. A gente cita também coisas que a gente viu na mídia, né? Como o caso de algumas de brigas na escola que ocorreu recentemente, dependendo da situação onde a gente está trabalhando com eles. A gente dá exemplos práticos, mas a gente consegue falar para eles de forma mais didática e lúdica como eles podem afetar o seu colega dentro da área escolar e como é a consequência devastadora emocional para aquele colega, porque o adolescente ele não tem noção de que às vezes uma brincadeira inocente para ele pode causar uma devastação emocional, psicológica para aquele adolescente a ponto de ter uma ideação suicida. Importante você tocar nesse assunto, Juliana. A gente está entrando agora no Setembro Amarelo, né? Daqui a pouquinho também o mês de conscientização, a prevenção ao suicídio. A gente sabe que nessa faixa etária, os mais idosos e os mais jovens são propícios a cometer esse tipo de ato, infelizmente. Vital, quais são as atividades que vocês fazem com as crianças, adolescentes? Quanto tempo dura essa intervenção lá na escola e como que vocês conseguem mensurar esses resultados? Então, a prática, praticamente, ela tem uma duração de 2 horas, né? Intercalado com exposição de temas, né? Relacionados a drogas, a bullying. E essa prática ela é desenvolvida através também de dinâmicas, né? Que é feito com eles, de interação entre eles, né? Conversa, perguntas, né? Debates e exposição também de vídeos, né? E para que eles possam realmente absorver com mais clareza aquilo que está sendo passado. Cada dia, Juliana, é uma temática diferente? Vocês trabalham um assunto diferente com a criançada? É assim, a nossa programação há 3 encontros para cada sala. Então, primeiro a gente começa com o bullying, a gente mostra para eles, primeiramente a gente começa quebrando aquela imagem que muitas vezes o jovem tem do distanciamento policial. Então, como nós normalmente estamos fardados, eu no caso, a exceção por eu estar grávida, eles às vezes têm essa dificuldade de aproximação. Então, para a gente quebrar esse gelo e para a gente poder conseguir passar a mensagem de forma eficaz para os adolescentes, a gente mostra o que é a GCM. Qual é a atuação da Guarda Municipal em Taubaté, qual é o seu poder efetivo nas instituições públicas, qual é o seu poderio, o seu armamento e todo recurso bélico que a gente pode utilizar. Quebrando esse gelo, eles entendem, a gente explica cada detalhe do nosso uniforme, tudo que a gente utiliza, as nossas viaturas, os nossos programas. Quebrando esse gelo, a gente entra para o bullying. Então, a gente mostra para eles, alguns já sabem que o bullying hoje é criminalizado. Então, a gente entra com alguns vídeos mostrando para eles sentirem a sensação do vídeo de como é sofrer bullying e como identificar o bullying. E dentro do bullying a gente mostra para eles quais são as ações verbais que o Código Penal prevê para que eles possam perceber, porque muitas vezes o adolescente ele acha que às vezes é só agressão, às vezes acha que é somente uma violência física, mas o Código Penal ele prevê não somente isso, mas violência material, psicológica, sexual, moral. Então tem tudo isso, então a gente lê na verdade o Código Penal para eles e depois a gente mostra quais são as consequências para eles. Em seguida disso, a gente mostra para eles na prática, para eles poderem entender, porque como o emocional ele é muito subjetivo, a gente tenta colocar na prática o que significa a afetação emocional de um adolescente. O que a gente faz? A gente pega uma folha A4 em branco, desenha um personagem que a gente utiliza, né, Victão? Que é o Zé. Então, a gente fala para eles, depois deles entenderem o que é uma ação verbal de bullying, a gente quer que eles façam essa experiência conosco. A gente vai fazer o bullying com o Zé. Então, desenhado o Zé na folha,
eles têm que verbalizar coisas ruins que normalmente eles fazem isso com os colegas deles. No dia a dia, na no rotina dia a dia deles, dentro da infelizmente, escola, né? infelizmente. Conforme eles vão falando para o Zé coisas ruins, eu vou amassando o Zé com as minhas mãos e depois eles vão perceber que o Zé nunca mais vai voltar a ser o mesmo como ele era antes. Porque quando eu desenho o Zé na folha, a folha está intacta, ela não está amassada. Então eu mostro para eles que a partir do momento que ele profere coisas ruins, maldosas, vexatórias, de constrangimento verbal ou até mesmo físico para o Zé, ele vai se tornando uma outra pessoa. Eu mostro para ele de forma lúdica, prática, como é o emocional daquele Zé, como ele vai se tornar antes. Depois eu falo para ele que o Zé vai ter que passar no psiquiatra, tratamento psicológico, né, para que ele possa se recuperar daquilo que eles fizeram. Eu sei que o tempo é curto, né? Quando vocês estão lá 2, 3 dias, depois, obviamente, tem resultados práticos, Victal, mas vocês conseguem perceber já nos primeiras interações, nos primeiros momentos ali, algum resultado, algum adolescente ou criança que se aproxima, que mostra que compreendeu? Consegue perceber uma mudança de comportamento ou atitude? Sim, a gente consegue perceber já. Eu, por estar há pouco tempo, né? Nos pouco tempo que eu já estou, eu já consigo observar que cada criança tem uma reação diferente uma da outra, né? Uns são mais retraídos, outros já vem, chega. A gente olha aqui, percebe que eles entendem, compreendem, mas ainda é muito assim, muito quietinho, outros são mais quietinhos, outros já são mais atirados, né? Mais espontâneos, vem, pergunta, questiona, né, algumas coisas. Uns já vieram perguntar para mim, né, a questão da guarda, para quebrou o joelho, já chega mais perto, já quer abraçar, tirar foto. E a questão também do bullying, eles vêm perguntar, né, a questão, como é que faz isso? Por que eu sofro isso? Né? Parece que não, mas a gente vai, tu atua ali, pessoalmente, e vai também podendo instruir eles no contato pessoal. Eu senti muita edificação nesse ponto, a cada um desses alunos, né? Logicamente, não todos, mas muitos têm as suas condições de vir falar. Eu penso assim que cada criança, ela tem o seu abrir. A vida não é um momento dele. Ele tem uma retração, a vida está sofrendo naquele momento. Então ele está sendo muito intimidado por isso ainda. Então ele se sente muitas vezes assim, parado, quietinho lá, não fala, né? Mas eu creio que a gente percebe que ele ouviu, que ele adquiriu, que ele percebeu que está sendo passado. Eu creio que o tempo vai dizer para ele, conforme o trabalho vai continuando, o tempo também da interação com a escola, com os professores, com os funcionários, né? Que realmente é importante, né? Junto nesse trabalho, com os pais, famílias. Então a gente vê que isso vai ter um resultado muito bom, né, da escola. Eu percebo isso desde já. Mas não assim um resultado excelente, porque ainda é um começo. É uma sementinha. É uma semente a ser lançada. A gente vê que a mente deles ainda está sendo formada, né? E tem muitas informações erradas, deturpadas, né? Que realmente pelo ambiente que eles vivem até, né? Vocês vão tentando desmistificar, né? O começo, como o Victal colocou, uma sementinha ali para essas crianças, Juliana, mas como levar essa mensagem para os pais responsáveis, ampliar isso para a população adulta, que acaba sendo os tutores dessas crianças e adolescentes? Como é que vocês fazem esse trabalho? O que a gente percebeu pela nossa roda de conversa com os adolescentes, que seria o terceiro encontro, é que os pais, muitas vezes, eles não dão ouvido às reclamações, aos dilemas de vida de um adolescente. Então, eles não são ouvidos. Então, o que acontece? Deve haver um trabalho em separado, com uma linguagem diferente com os adultos, com os pais, para que eles possam entender e identificar quando o filho ele está sofrendo bullying, os seus comportamentos, como eles identificam esse comportamento diferente dos adolescentes e como eles podem agir diante dessa situação. Então, deve haver um trabalhar diferente dentro da escola, para que a gente possa orientar, da mesma forma que a gente orienta os adolescentes, para que eles possam identificar e principalmente observar de uma forma mais efetiva os seus filhos dentro de casa. Hoje a gente tem uma lei nacional que proíbe o uso do celular em sala de aula, mas a gente sabe que ainda tem alguns alunos que conseguem dar um jeitinho, ou em casa eles vão ter acesso de qualquer forma a essa tecnologia. Como é que vocês trabalham essa questão do cyberbullying? Porque ele é muito mais amplificado, né, do que o bullying físico, porque na escola é um colega que conhece o outro. Numa rede social, por exemplo, ele está exposto a milhares de pessoas de continentes diferentes.
Como é que vocês trabalham esse tema com eles também? É por isso que o legislador, ele vendo essa ampliação maior do que o bullying, ele deu uma penalidade maior do que o bullying em si. Então, o bullying praticado, ele tem uma pena de multa. Já o cyberbullying, ele prevê uma pena de multa, mais prisão de 2 a 4 anos. Ou seja, ele tem uma prisão de reclusão para esse adolescente ou criança que cometem esse crime. Então, a criança, o adolescente já nasce dentro da mídia, já nasce dentro das redes sociais. Então, para eles, é natural. É muito difícil a gente chegar numa sala com uma turma e dizer, vocês sabem o que é cyberbullying? Todos sabem, todos já conhecem. Vivenciam. Eles já vivenciam isso, eles já sabem disso. A gente só vai explicar para eles e amplificar o que significa o bullying ou o cyberbullying de uma forma penal, né? Qual é a penalização e que todos aqueles atos que eles podem praticar ou sofrer dentro da escola, ele pode ser transferido dentro da rede social. Então, não muda. E pelo contrário, o cyberbullying ele é mais amplo e é mais devastador para um jovem, para o adolescente. Então, eles entendendo como é a formação cerebral deles e qual é a capacidade deles terem de discernimento nessa faixa de idade, eu tento mostrar para eles que eles precisam de ferramentas para poderem se proteger, porque se depender deles, eles não vão conseguir trabalhar de forma efetiva na condução desse problema na vida deles. E tal, de que forma a criança ou adolescente, vocês não passaram por todas as escolas ainda, né? A ideia é ampliar esse projeto. Hoje a criança ou adolescente que se sente vítima de bullying ou conhece alguém, cyberbullying também, como é que pode fazer? Pode denunciar? Pode entrar em contato com a GCM? Tem algum canal que vocês oferecem de atendimento pós esse treinamento, essa capacitação? Sim, tem um canal que a gente tem, né? Que é a nossa rede, a 53, né? Não é bem a rede, é um número que a gente tem, telefonema, para chamar a gente, entrar em contato com a gente, né? E no caso de agressão por cyberbullying ou bullying, né? Cyberbullying ou bullying, então a gente vai ver que essas crianças, eles podem chegar até, primeiramente, se for na escola, chega ao diretor, chega aqueles que percebem isso, chega à direção, chega aos funcionários, ao professor, comunica esse tipo de ações. No caso nosso, né, comunicando a gente, ele vai poder e vai ter a oportunidade de se inteirar a essa sala, a essa escola, para ver o que está acontecendo, né? Então eu creio que assim, nós temos o nosso trabalho prático, né? E também as pessoas que trabalham com a gente, não são guardiães, mas eles também trabalham em cooperação com a gente, que são os outros guardas, que podem auxiliar e comunicar a gente no tal eventual ação assim, desse cyberbullying. Ou seja, disseminando ainda mais o trabalho de vocês e amplificando e dando mais vozes. Qual que é a mensagem que você deixa para os pais e responsáveis que estão assistindo a gente agora nessa questão da violência digital, do cyberbullying, até mesmo do bullying praticado nas escolas? Qual mensagem pode deixar para a nossa população? Eu acredito que os pais eles devem ter um controle maior do acesso a esses adolescentes nas redes sociais, dentro da internet. Então, às vezes, os pais têm a falsa sensação de que quando os adolescentes eles estão dentro de casa, eles estão seguros. Mas a internet também é um mundo onde pode cometer bastante crimes e eles podem estar sofrendo isso. Então, a minha orientação é que os pais observem o comportamento dos seus filhos, vejam, conversem, tenham uma ligação afetiva com esses adolescentes. A gente vê que falta muito isso. Os pais, pela sua correria do dia a dia, eles não têm tempo para criar esse vínculo afetivo. Eles acham que muitas vezes provendo as coisas para o adolescente já é o suficiente, mas não é o suficiente. Porque o adolescente, para que ele se abra, ele precisa ter um vínculo. E essa falta de vínculo faz com que ele absorva tudo que ele está sofrendo, ou na escola, ou dentro da realidade virtual, e ele não passe para os seus pais, não passem para os professores, não passem para diretores, e ele vai sofrendo e vai absorvendo aquele mal que ele está sentindo, e isso vai gerando consequências muito grandes, e muitas vezes os pais, por não terem esse tempo de ver, eles acabam sofrendo muito mais
e acabam só percebendo depois de uma tragédia maior, infelizmente isso. Então a minha orientação é que os pais tenham um vínculo maior com esses adolescentes, porque é o que eles precisam hoje, porque o digital está afastando as pessoas, e principalmente o adolescente, ele precisa desse vínculo, ele precisa desse afeto, ele precisa desse olhar de verdade, não é simplesmente prover as coisas, mas olhar e entender a sua realidade, o seu mundo de adolescente. Juliana, obrigado pela participação, parabéns pelo projeto Obrigada. aí, pela retomada dessas ações. E espero encontrá-la em próximas oportunidades para a gente conversar sobre outros assuntos e estender mais conversas aqui na TV Câmara. Eu que agradeço pelo convite, né? Espero ter outras oportunidades para a gente poder falar um pouco mais, é muito pouco tempo. E eu espero também que a gente possa, essa sementinha que a gente está plantando, possa ser, né, disseminada e ampliada para a nossa rede municipal, para que os nossos jovens não sofram tantos males que hoje eles estão sofrendo por causa do cyberbullying. Muito obrigada. Eu que agradeço, também agradeço ao Victal, obrigado pela presença e por ser esse disseminador dessas ideias relacionadas à proteção de crianças e adolescentes. Então, eu também venho agradecer pelo convite de todos vocês, né? E um recadinho que eu queria dar para os pais, né? Que ame seus filhos, né? Olhe para eles com carinho. Eles são uma potencialidade enorme, que eles possam realmente ser acolhidos, colocando a eles dinâmicas diferentes, ou até uma dieta digital, né? Menos online, mais offline, né? Para que eles possam intercalar os trabalhos, as atividades deles, que é um dos meios que pode até dar força para eles. E eles são pessoas de valores. Obrigado. Nós que agradecemos. Esta foi a nossa hora do papo desta sexta-feira. Nós falamos sobre violência digital, cyberbullying, bullying. Conversamos com a Juliana Procópio, que é coordenadora do projeto Guardião Azul, GCM, aqui de Taubaté há mais de 9 anos, pós-graduada em Segurança Pública e Inteligência, atualmente estudante de Psicologia e futuramente mãe de gêmeas. Nossas felicitações aí às futuras crianças, tá bom? Obrigada. Também conversamos com o Kleber Nascimento Victal, que também é GCM, é graduado em Filosofia e Pedagogia, habilitado em História, Sociologia e Teologia e atua há 8 anos como GCM e também integra o projeto Guardião Azul. Assunto importante que faz parte das diretrizes aqui da TV Câmara, da gente levar informação ao cidadão e consciência e responsabilidade. A seguir tem mais uma notícia para você aqui no Mix. A primeira edição do Pop Rua Ju de Taubaté prestou mais de 1.950 atendimentos à população em situação de vulnerabilidade. Os detalhes eu te conto a seguir. Não sai daí que o Mix da TV volta já já. Estamos de volta com o Mix da TV nesta sexta-feira, 29 de agosto de 2025, aqui na programação da TV Câmara, mais uma vez agradecendo a sua audiência. E por falar em audiência, você pode ampliar a sua participação. Por isso, você pode entrar em contato aqui na TV Câmara Taubaté. Quer saber como? Veja só. Através do nosso e-mail tvcamara.tte@gmail.com você manda sua crítica, sugestão e a sua opinião sobre os nossos programas. Assiste ao vivo a nossa programação no youtube.com/tvc Taubaté. Além disso, você tem uma playlist completa de todos os programas da emissora e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Também acompanha ao vivo a nossa programação no facebook.com/tvc Taubaté. Agora, se o seu jeito de se comunicar com a gente é através de texto, áudio ou vídeo, o melhor canal é o WhatsApp. O nosso DDD é o 12 e o número é 3625-9525. E a Câmara de Taubaté também está presente em outras redes sociais e você pode fazer o seu contato no @Câmara Taubaté. Você se conecta com a gente no Instagram, no TikTok e também no X, o antigo Twitter. Agora, se você quiser receber as notícias atualizadas em tempo real de tudo que acontece no Legislativo taubateano, pode fazer a sua inscrição no nosso canal do WhatsApp. Para isso, basta acessar bit.ly/CMT no Zap. Portanto, você acompanhou todos os principais canais para você participar aqui da nossa programação. E agora está na hora de você ficar muito bem informado, conectado com tudo que acontece em Taubaté e no nosso Vale. Está no ar o nosso primeiro giro
do Mix de Notícias. Taubaté é aprovada na Lesp como município de interesse turístico. Foi aprovado na quarta-feira, agora, dia 27, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o projeto de lei de número 822 deste ano, que concede o título de município de interesse turístico aqui para Taubaté. O projeto segue para a sanção do governador. O título de MIT é concedido pelo governo do estado a cidades que comprovam vocação turística e atendem a critérios técnicos como a existência de atrativos naturais, culturais, históricos ou religiosos, além de infraestrutura mínima para receber visitantes. Com essa classificação, o município passa a ter direito a repasses anuais do estado para investimentos exclusivos no turismo, fortalecendo a economia local e a preservação do patrimônio. Para pleitear o título, Taubaté se preparou ao longo dos últimos anos com a aprovação do Plano Diretor de Turismo, fortalecimento do Conselho Municipal de Turismo e a criação do Fundo Municipal, além de realizar investimentos no patrimônio histórico e nas tradições locais. Terra do escritor Monteiro Lobato, Taubaté abriga o sítio do Pica-Pau Amarelo e carrega o título de Capital Nacional da Literatura Infantil. A cidade também abriga o Polo Gastronômico de Quiririm, que realiza todos os anos a maior festa italiana do estado, com cerca de 300 mil visitantes, além do Museu Amácio Mazzaropi, o maior acervo do cineasta, e também belos roteiros rurais e diversos outros cartões postais. As informações que você acompanha aqui na nossa tela são do portal R3. E tem mais notícias para você. A primeira edição do Pop Rua Ajude Taubaté presta 1.950 atendimentos à população em situação de vulnerabilidade social do município. O projeto coordenado pela Justiça Federal foi pioneiro no Vale do Paraíba e ofereceu mais de 30 serviços de cidadania. A primeira edição do mutirão de atendimento à população em situação de rua da cidade de Taubaté foi realizado recentemente entre os dias 26 e 27 de agosto e prestou nada mais, nada menos que 1.950 atendimentos. Durante a ação, mais de 450 pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade social que compareceram no espaço Avenida do Povo, Jardim das Nações, receberam serviços de cidadania, justiça, saúde e também assistência. A iniciativa foi coordenada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região e pela Subseção Judiciária de Taubaté, em parceria com a Prefeitura, instituições públicas e ONGs. A Força Tarefa ofertou emissão e regularização de documentos, cadastro e atualização em programas sociais como o Cade Único, solicitação de benefícios do INSS, entre outros. As informações que você acompanha aqui são do site da Justiça Federal. Assim encerramos o nosso primeiro giro do Mix de Notícias, mas fique conosco que no próximo bloco tem mais informações para você no Mix de Notícias. Chegou sexta-feira, está na hora do nosso primeiro short, está na hora daquele som que você já conhece. O Alto-Falante convida os músicos de Taubaté para contar as suas histórias e mostrar os seus talentos musicais. Hoje vamos ouvir a voz de André Majá. Solta o som, solta o play. Que me dá, mesmo que eu diga sim, mesmo que eu diga não, talvez fique um pouco mais pra ouvir você sorrir, chorar, pra ouvir a tua voz, pra deixar entrar em ti, pra dormir. Mesmo que eu fique do teu lado, mesmo que entenda a explicação
explicação que me dá, mesmo que eu fique do teu lado. Mesmo que entenda a explicação que me dá, mesmo que eu diga sim, mesmo que eu diga não, talvez eu fique um pouco mais pra ouvir você sorrir, chorar, pra ouvir a tua voz, pra deixar entrar em ti, pra dormir. Parece que é impossível esquecer certas coisas, mas esqueço a toda hora. Esqueço de tudo que eu digo, esqueço de tudo que eu ouço, esqueço de você e de mim. Quem dirá que o novo se repete outra vez? Não é perigoso subir em cima de cadeiras pra pegar alguma coisa dentro do armário. Parece que vai cair, eu sinto medo que um dia você possa se distrair e cair. Parece que qualquer coisa pode me derrubar. Saio pelas, o vento bate forte em meu corpo. Parece que eu vou cair. Parece que eu vou cair e não me levantar. Tudo é melhor quando se faz em casas de gente que se conhece bem. Tudo anda tão bem. Tudo anda tão bem. Pra onde isto vai? Pra onde isto vai? O episódio completo do Alto Falante, assim como todos os episódios do programa, estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté, além de você poder acompanhar o som aqui na nossa programação. A seguir aqui no Mix, Semana do Cinema, São José, Taubaté e Pinda terão ingressos a partir de R$10. Os detalhes eu te conto a seguir, não saia daí que o último bloco volta já já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix da TV, nesta sexta-feira, 29 de agosto de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté, este que é o nosso último programa do mês de agosto. Agora vamos com as dicas da agenda cultural. Quem chega aqui é a Isabela Vieira com as dicas para o seu final de semana. E aí, ainda não sabe o que fazer nesse final de semana? Então se liga nas dicas de hoje da Agenda Cultural. Neste sábado tem oficina Pontos Miss no Mistal.
A atividade tem como foco o aprendizado de conteúdos teóricos e práticos sobre linguagem e estética cinematográfica de maneira autônoma, usando o celular para captar e editar projetos. A oficina acontece das 9 da manhã à 1 da tarde de forma gratuita e com emissão de certificado. Ainda no Mistal, também no sábado, a partir das 2 da tarde, tem exibição de documentário seguindo o tema futebol esse mês. A última sessão apresentada é A Libertação 10 anos, dirigido pelo taubatiano Murilo Marroco. O documentário retrata a saga da torcida do Corinthians na busca pelo título da Libertadores em 2012. No domingo, a programação da 64ª Festa do Folclore começa às 9 da manhã em frente à Casa do Figureiro, com performance teatral com personagens animados da cultura popular. A festança continua até às 8 da noite e o dia todo reúne apresentações de dança, músicos, intervenções artísticas e muito mais. Para conferir a programação completa, é só acessar o @Cultura Taubaté no Instagram. Essa foi a Agenda Cultural dessa semana, eu fico por aqui e volto na próxima sexta. Tchau! Muito obrigada, Isabela, pelas dicas e informações para você curtir junto com a sua família o final de semana aqui em Taubaté e também no nosso Vale do Paraíba. E a gente segue o nosso mix, está na hora de você ficar conectado com tudo que acontece aqui na nossa região. Vamos para o nosso segundo e último giro do Mix de Notícias. Prefeitura e MRS debatem ajustes e futuras ações de segurança e acessibilidade na linha férrea. Representantes da Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura e da MRS Logística realizaram visita técnica na passarela construída recentemente próximo à rodoviária velha de Taubaté. O encontro aconteceu semana passada e teve como objetivo identificar possíveis ajustes e futuros investimentos diante dos impactos do cumprimento das exigências da concessão renovada em 2022 com a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, para exploração da malha ferroviária da Regional Sudeste até o ano de 2056. Além das 3 passarelas construídas recentemente como parte do compromisso de concessão, a empresa construiu uma passagem de pedestres próximo à Avenida Marrocos, está instalando 3.120 metros de placas de concreto e 588 metros de gradis eletrofundidos em trechos da linha férrea em troca da vedação usada anteriormente para impedir o acesso ao local. O investimento total é de aproximadamente 27 milhões de reais. As obras buscam melhorar a mobilidade urbana, a segurança e a acessibilidade, principalmente para que os pedestres possam atravessar a linha férrea com segurança, além de fazer a integração entre os bairros. A secretária de Planejamento, Marcela Franco, destacou que durante o encontro foram apresentadas as demandas indicadas por sua equipe a fim de trazer mais melhorias para o município. As informações se acompanham aí na nossa tela, são do portal R3. E a gente encerra o nosso Mix de Notícia com uma informação importante aí na área cultural. A Semana do Cinema São José, Taubaté e Pinda terão ingressos a partir de R$10. Desde ontem, quinta-feira, dia 28, os cinemas aqui da nossa região estão participando da Semana do Cinema e terão ingressos vendidos a preços populares por R$10. A promoção ocorre até o dia 3 de setembro e faz parte de uma campanha nacional para vender ingressos a preços mais acessíveis para a população. Durante a campanha, o público poderá assistir filmes como Lilo e Stitch, A Hora do Mal, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda, Quarteto Fantástico, Superman, Como Treinar o Seu Dragão e a volta aos cinemas do clássico Interestelar, entre outras atrações. A campanha é idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas e conta com o apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex, que é a Abraplex. Em Taubaté, os cinemas dos 2 shopping centers estão participando desta semana especial. As informações são do portal G1 Vale do Paraíba. Assim encerramos o nosso Mix de Notícia desta sexta-feira. Se você quiser mais notícias e informações, na segunda-feira de manhã, 9h30, ao vivo com a Ana Laura Costa no Boletim Câmara e também na parte da tarde no Mix da TV e na reprise noturna. Este foi o nosso Mix de Notícias. Chegou a hora do nosso último short do mês de agosto. Em prosa, conta a história de vida de personalidades famosas e anônimas de Taubaté. Separamos um trecho do programa sobre Paulo Cesani e suas histórias de vida. Vamos ver? Solta o play.
Porque no mundo da arte acontece muito isso de quando a pessoa morre, que ela é valorizada. Aí os preços sobem, fica tudo astronômico e leilões. Ele conseguiu reconhecimento antes. O pessoal gostava muito da arte dele, né? Porque ele produzia muito, E nessa produção de muito, ele começou a tornar-se conhecido, né? Porque ele vendia demais. Obras de arte para ele era dia e noite, e movido à música clássica. Foi aonde que eu e meu irmão, a gente aprendemos a gostar de música, né? A ouvir boas músicas, né? Que hoje, infelizmente, não tem mais, nem se pode falar que é música, né? Infelizmente. E a gente foi movido com isso, era a noite toda, a gente ia dormir, praticamente aos finais de semana, né? Quando ele estava em casa, a gente ia dormir ao som de música clássicas. Músicas orquestradas, né? Instrumental. Foi onde que eu comecei também a gostar e depois mais tarde, com 9, 10 anos, surgiu a banda de música em Redenção, foi onde que eu tomei esse rumo aí. E veio, né, na época, veio um ex-pracinha, Pedro Pinhal, era músico também, né? Ex-pracinha não, desculpa, pracinhas, né? Um herói brasileiro, né? Assim por dizendo. Aí ele se aposentou, ele decidiu, ele era de, se eu não me engano, ele era na atividade da Serra. Aí ele retornou em Redenção. Como Redenção já tinha uma banda de música, ele retornou e quis levantar essa banda de música, né? A Banda Municipal Maestro Manuel da Rocha Filho. Então ele voltou para lá, montou, só com criançadas, né, jovens, e eu embarquei. Já inspirado pelas madrugadas musicais do seu pai. Já inspirado pelas músicas do Justinão lá. E qual foi essa escolha de instrumento? Foi a famosa Chiquinha, que é um saxofone. Por que Chiquinha? Olha, eu também até hoje eu não sei o porquê. Porque ela é um instrumentinho que todo mundo, quando começa a música, né, é um instrumento mais... Não é que ele seja fácil, né, mas assim, para banda de músicas civis, ele é um instrumentinho que geralmente faz assim vamos dizer, uma partitura, um molde de música um pouco mais fácil. Então todo mundo, a grande maioria começa numa chiquinha, esse saxofone, né? Então eu comecei pelo saxofone, depois passei para um clarinete para uma requinta, que é um clarinete menor, né? Depois eu fui para o bombardino. Bombardino fiquei um bom tempo. Aí em 2013 ou 14 eu vim para Fego Camargo. Aí na escola Fego Camargo, o professor, poxa, chamava de Cesane, né? Por que você não pega um trombone de vara? Aí onde meu pai pegou. Eu fui ver e tal, ele me mostrou, né, umas gravações que era muito difícil também. Aí eu gostei do som. Poxa, legal. Aí eu pedi pro meu pai me deu de presente, até hoje tem esse trombone de vara. Apesar de não tocar, mas ainda tenho ele. Mas você não toca o instrumento que aposentou? Eu aposentei os dois lados. Aposentei o instrumento e o músico que tocava o trombone de vara, aposentei. Mas eu dei, depois de uma continuidade, agora estou numa grande paixão que eu tinha, piano. Uhum. Então estou estudando. Difícil. Muito difícil, muito difícil. Mas quando eu te conheci lá no Centro Cultural, você não estava com piano. Estava com violoncelo, que eu faço também violoncelo. O pessoal fala, você é louco. Você tem 2 mestres, seguir a 2 mestres. Porque é uma vida. O piano você tem que se dedicar. Então, diariamente eu estudo de 4, 5, 6 horas diariamente. E ainda eu tenho um outro, o cello. Esse tempo atrás eu queria desistir do cello, cheguei lá, o professor meu lá do Centro Cultural, o Ronilson, falou, não, Paulo, puxa vida, você está indo bem, não desista, né? O cello veio assim na rebarba ali, porque ele é, assim, vamos dizer, é a mesma tessitura. Tessitura é a tonalidade, assim, a altura do instrumento, do trombone. Eu gosto muito desse som. E o cello trabalha na mesma intensidade, né, de alturas
do trombone. Então eu peguei o cello, aí estou continuando. Mas é difícil, não é? Alguém que começa investindo tanto no sopro mudar para outro tipo. É que aonde a gente passou, eu passei 27 anos, né? Depois em 2019, não, 2019 não, em 1999, fui para a aeronáutica, né? Influenciado pelo maestro Pedro Pinhal, né? Pracinha, né? Influenciou, poxa, vai para Forças Armadas, que lá tem bandas e tal, né? Parti, fui para lá, fiz lá o tempo que precisava fazer, que todo mundo passa, depois eu fui para a banda de música, fiquei 6 meses, né? Mas daí eu não me adaptei muito lá e acabei saindo. Não deu certo. Daí saí da banda. Aí saí de lá 1 ano depois, tinha meus amigos, o pai deles também era regente da banda aqui, do 5º aqui da Polícia Militar, né? Ele era regente da banda, o senhor Nagi, Nagizão era uma ótima pessoa. Aí ele pegava e falou, opa, vamos prestar lá para a banda, para a polícia, você vai fazer lá o que tem que ser feito, vai aprender a ser polícia e tal. Depois eu puxo você para a banda, você vai para a banda. Não, o músico tem que ir para a banda, né? O programa completo está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. O Em Prosa Inédito vai ao ar quinzenalmente aqui na TV. Chegamos ao final de mais um Mix da TV, nesta sexta-feira, 29 de agosto, encerrando mais um mês aqui na nossa programação e agradecendo mais uma vez por você estar com a gente em mais um período aqui na TV Câmara Taubaté. No programa de hoje você viu que Taubaté é aprovada na Lesp como município de interesse turístico e tem programação da Semana do Cinema com ingressos a partir de R$10. No quadro Agenda Cultural, a Isabela trouxe dicas importantes, entre elas a Festa do Folclore, que segue a todo vapor neste final de semana. Acompanhamos também os shorts do Alto-Falante com André e do Em Prosa com o músico Paulo Cesani, filho de Mestre Justino. Segunda-feira tem Mix da TV, vamos rever o papo com a psicóloga Ana Clara Tomás sobre transtorno bipolar. Continue conectado com a nossa programação, obrigado pela sua companhia, um excelente final de semana.